Minha sogra colocou meu nome na boca de um sapo, literalmente. Quando eu conheci o Lucas, eu juro que achei que estava tirando a sorte grande. Ele era o típico cara gente boa, educado, atencioso, aquele tipo que abre a porta do carro, lembra das datas importantes, faz café da manhã de surpresa. Eu estava vivendo um conto de fadas, só que com menos glamour e mais boleto atrasado. Aí, como toda história de romance brasileiro, tinha que ter um detalhe para azedar tudo: a sogra. Dona Neuza. Só de falar o nome já me dá um arrepio. Aquela mulher parecia saída de uma novela mexicana, com direito a olhar de desprezo, indireta passivo-agressiva e um catálogo inteiro de simpatias que ela jurava que funcionavam. E eu, besta, achava que era só uma fase, que com o tempo ela ia me aceitar. Que nada. A mulher me odiava com todas as forças dela. O início de tudo foi no nosso primeiro almoço em família. Eu cheguei toda arrumadinha, tentando causar uma boa impressão, e ela me recebe com aquele sorriso amarelo, sabe? Nossa, você é mais magra pessoalmente, né? Foi a primeira frase dela. E assim começou minha saga. Toda vez que eu aparecia lá, era uma piadinha, uma provocação. Quando não era comigo, era com a minha mãe, com o meu emprego, até com a minha escolha de esmalte. Eu tentava levar na esportiva, mas com o tempo, o ranço foi tomando conta de mim. A situação começou a piorar de verdade quando Lucas decidiu que queria morar comigo. Pronto. Aí foi o ápice do drama. Dona Neuza fez uma cena digna de Oscar. Chorou, disse que eu estava afastando o filho dela, que eu era uma interesseira, que ela sentia que eu estava fazendo alguma macumba pro menino ficar bobo por mim. E eu fiquei calada. Até porque, se eu retrucasse, a situação só ia piorar. E o Lucas, coitado, ficava no meio das duas, tentando ser o pacificador, mas nunca tomava um posicionamento claro. Ele sempre vinha com aquele papo de amor, é o jeito da minha mãe, ela é assim mesmo. Os meses foram passando e eu comecei a perceber umas coisas estranhas acontecendo comigo. Primeiro foi uma sequência bizarra de pesadelos. Toda noite, eu sonhava com cobras, sapos e uma mulher rindo no fundo, com uma risada que eu tinha certeza que era da Dona Neuza. Depois, minhas plantas começaram a morrer sem explicação. Eu regava, adubava, fazia de tudo, e elas murchavam de um dia pro outro. Até meu gato, o mingau, começou a agir esquisito. Ficava miando pros cantos da casa, como se tivesse vendo coisa. Mas o ápice foi quando meu cabelo começou a cair. Gente, não era um fio ou outro, era de fazer rolo de cabelo toda vez que eu penteava. Foi aí que uma amiga minha, a Vanessa, que é toda ligada nessas coisas de energia, virou pra mim e falou: "Olha, alguém tá te rogando praga, viu? Isso é olho gordo, simpatia do mal. Tem coisa pesada aí." Eu ri, claro. Falei que a única coisa pesada na minha vida era a conta de luz. Mas no fundo, aquela pulguinha atrás da orelha começou a incomodar. Principalmente porque a Vanessa me perguntou: "Você anda brigando com alguém, tipo sogra?" Coincidência ou não, as coisas só foram ficando mais estranhas depois desse papo. Até que um dia, eu fui na casa da minha sogra buscar umas coisas do Lucas, e o que eu encontrei lá me fez ter certeza que o problema não era só implicância, era feitiçaria mesmo. Naquele sábado, o Lucas tinha esquecido uns documentos importantes na casa da mãe dele. E como ele estava atolado no trabalho, sobrou para quem ir buscar? Para mim, claro. Já fui de má vontade, porque só de pensar em cruzar a porta daquela casa, meu estômago dava um nó. Mas como eu estava tentando evitar mais confusão, coloquei minha melhor cara de paisagem, peguei a chave reserva e fui. Quando cheguei lá, a casa estava com aquele cheiro forte de incenso misturado com alguma coisa que eu não consegui identificar de primeira. Um cheiro meio doce, meio podre. Sabe quando o nariz dá aquela recuada automática? Pois foi bem assim. Fui direto pro quarto do Lucas, tentando ser o mais rápida possível. Peguei os papéis, juntei umas roupas que ele tinha pedido e quando já estava de saída, passei pela sala e vi que a porta do quartinho dos fundos estava entreaberta. Normalmente aquele cômodo ficava trancado. Era tipo o quartinho da bagunça da casa, sabe? Mas naquele dia estava aberto. E eu, curiosa que sou, não resisti. Fui olhar. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir o motivo de todas as minhas zicas dos últimos meses. Abri a porta devagarzinho e logo de cara vi um altar improvisado, com umas velas, umas imagens, uns potinhos com ervas. Até aí, tudo bem. Cada um cuida da sua espiritualidade como quer, né? Mas aí, bem no meio do altar, tinha uma caixa de sapato. E, gente, eu não sou de mexer nas coisas dos outros, mas aquela caixa parecia me chamar. Juro.
Era como se ela dissesse: abre aqui que a sua curiosidade vai ser recompensada com um belo trauma. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando levantei a tampa da caixa, quase caí para trás. Lá dentro, tinha um sapo. Um sapo de verdade. E para piorar, tinha um papelzinho enrolado dentro da boca dele. Minha mão começou a tremer na hora. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: gente, isso é coisa de filme de terror. Eu fiquei tão em choque que demorei uns bons segundos para processar o que eu estava vendo. Mas como a curiosidade sempre fala mais alto, respirei fundo, peguei um guardanapo, não ia encostar naquele bicho com a mão nem morta, e puxei o papelzinho. E foi aí que meu mundo caiu. Porque sabe o que estava escrito naquele papel? O meu nome. Inteirinho. Nome e sobrenome. Escrito com uma letra toda tremida, tipo aquelas letras de criança aprendendo a escrever, só que com um detalhe. Parecia que o papel tinha sido molhado e depois secado, porque as letras estavam borradas, como se alguém tivesse cuspido ou sei lá o quê. Eu congelei. Fiquei ali, com o papel na mão, o sapo me encarando com aqueles olhos esbugalhados e um arrepio correndo da cabeça aos pés. Naquele momento, a ficha caiu. Não era só implicância, não era só ranço. Dona Neuza tinha feito uma simpatia contra mim. E olha, uma bem nojenta, por sinal. Minha primeira reação foi sair correndo daquela casa. Nem terminei de pegar o resto das coisas do Lucas. Joguei o papel de volta na caixa, fechei a tampa, travei a porta do quartinho e fui embora com o coração disparado. No caminho de volta, minhas mãos tremiam tanto que quase bati o carro. Quando cheguei em casa, sentei no sofá, olhando pro nada, tentando entender o que estava acontecendo. A Vanessa, minha amiga, foi a primeira pessoa para quem liguei. Contei tudo, detalhe por detalhe, e ela só faltou soltar um grito do outro lado da linha. Menina, tu tem noção do que é isso? Essa mulher tá te amaldiçoando. Isso é simpatia pesada. É coisa de amarrar, de adoecer. Tu tem que fazer uma limpeza urgente, ela disse, desesperada. E eu só conseguia repetir a mesma frase. Minha sogra colocou meu nome na boca de um sapo, literalmente. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei com a luz acesa, com medo de ter outro pesadelo, com medo de acordar careca, com medo até do mingau pular na minha cara no meio da madrugada. A cabeça fervilhando de perguntas. Será que aquilo explicava tudo o que vinha acontecendo comigo? Os pesadelos, a queda de cabelo, o azar nas coisas. E o pior, como é que eu ia olhar para a cara da dona Neuza de novo depois dessa? E o Lucas? Mal sabia o que estava rolando, mas isso eu ia resolver no dia seguinte. No dia seguinte, eu acordei com olheiras do tamanho da dívida do cartão. Passei a noite inteira em claro, revivendo a cena do sapo na caixa, com meu nome todo amassado dentro da boca dele. Quanto mais eu pensava, mais a raiva crescia. Porque, sinceramente, uma coisa é a sogra não gostar da nora, fazer uma fofoquinha, dar uma alfinetada no almoço de domingo. Agora, partir para a simpatia do mal? Para botar meu nome dentro de um bicho? Aí já era demais para minha paciência. Peguei o celular, respirei fundo e mandei mensagem pro Lucas. A gente precisa conversar. E é urgente. Ele, do jeito desligado de sempre, respondeu com um ué, aconteceu alguma coisa. Mal sabia ele o furacão que vinha por aí. Marquei de encontrar com ele no fim da tarde, no AP que a gente estava montando juntos. Quando ele chegou, já foi me abraçando, todo carinhoso, e eu com aquela cara de poucos amigos. Esperei ele sentar, respirei fundo e fui direta. Lucas, sua mãe tá fazendo simpatia para me prejudicar. E eu tenho provas. O olhar dele foi de completo choque. Primeiro, ele riu. Achou que eu tava exagerando, fazendo drama. Amor, que bobagem é essa? Minha mãe pode ter 1000 defeitos, mas isso aí já é viagem. Foi aí que eu contei tudo, nos mínimos detalhes. Falei do cheiro estranho na casa, do altar, da caixa de sapato, do sapo, do papel com meu nome dentro da boca dele. Descreve tudo como se fosse uma testemunha no tribunal. E ele foi ficando pálido. Quando eu falei do papel com o meu nome, ele parou de rir. Ficou me olhando com uma expressão entre o assustado e o envergonhado. Você tem certeza que era o seu nome? Tipo, não era coincidência? Não podia ser outra coisa, ele ainda tentou justificar. Aí foi a gota. Levantei do sofá, peguei o telefone e liguei para Vanessa, coloquei ela no viva voz. Ela, do outro lado da linha, fez questão de repetir tudo o que eu tinha contado para ela na noite anterior.
Quando a ligação terminou, Lucas já estava convencido de que não era invenção minha. Mas é claro, ele ainda quis dar aquele famoso benefício da dúvida para a mãe dele. Tá, eu vou falar com ela. Mas você sabe como a minha mãe é. Ela tem umas crendices, umas superstições. Pode ter sido alguma coisa inocente. Eu quase voei no pescoço dele nessa hora, mas me controlei. Só respondi: inocente? Meu nome dentro da boca de um sapo? Tá de brincadeira, né? No dia seguinte, o Lucas foi lá na casa dela conversar. Eu fiquei esperando, nervosa, ansiosa, e claro que ele voltou com o teatrinho pronto. Segundo ele, a dona Neuza ficou chocada, fez a sonsa, disse que não sabia de nada, que jamais faria uma coisa dessas comigo. Ainda teve a audácia de chorar, dizendo que eu estava criando intriga, que ela estava sendo injustiçada, que só queria a felicidade do filho. Um verdadeiro show de atuação. E para completar o pacote, ela inventou que o tal altar era de uma rezadeira que tinha ido lá na semana anterior para fazer uma limpeza espiritual na casa, porque ela estava sentindo umas energias ruins. Olha, eu não sabia se ria, se chorava ou se dava um grito. A mulher teve a cara de pau de negar tudo, mesmo com todas as evidências. O Lucas, claro, caiu no teatrinho dela. Voltou me pedindo para deixar para lá, dizendo que ela estava abalada, que não queria mais confusão. Eu fiquei ali, com aquele gosto amargo na boca, segurando a vontade de ir pessoalmente lá tirar satisfação. Mas a verdade é que, depois daquele dia, minha vontade de ter qualquer contato com a dona Neuza foi pro ralo. Cortei totalmente as visitas, bloqueei ela nas redes sociais, pedi pro Lucas não me envolver mais em nenhum evento familiar. Só que a dona Neuza, ela não ia aceitar perder a guerra tão fácil. Se eu achava que o capítulo do sapo tinha sido o fim, eu estava muito enganada. Porque foi a partir daí que os sinais de que ela ainda estava mexendo os pauzinhos começaram a aparecer. E de um jeito ainda mais descarado. Depois daquela conversa com Lucas, minha vida virou um roteiro de comédia misturado com filme de suspense. Eu tentei manter a calma, tentei fingir que estava tudo bem, mas a verdade é que eu estava vivendo um verdadeiro inferno. E tudo isso por causa da dona Neuza, que não sossegava por nada nesse mundo. Os dias começaram a ficar estranhos. O sapo na caixa parecia ter sido só o começo de uma lista infinita de tretas que ela resolveu jogar no meu colo. Um dia, eu acordei e minha chave do carro tinha sumido. Procurei em todos os lugares, perguntei pro Lucas, mas ninguém sabia de nada. E o carro? Estacionado exatamente onde eu tinha deixado, mas sem a chave, não adiantava muito. Aí, o Mingau, meu gato, que até então estava só com medo da dona Neuza, começou a agir muito estranho. Ele miava para os cantos da casa, pulava assustado e até arranhou o sofá, como se estivesse tentando espantar algo invisível. Mas a coisa que realmente me fez surtar foi quando, numa manhã, percebi que minhas roupas estavam todas trocadas de lugar no armário. Tipo, as peças que eu deixava sempre dobradas ficaram jogadas, e as que estavam penduradas foram para as gavetas. Isso não era normal, porque só eu e o Lucas mexíamos nas roupas. No mesmo dia, achei umas folhas de arruda espalhadas pela casa, aquelas folhas secas, meio escuras, que dizem que espantam mal-olhado, só que eu não tinha colocado aquilo lá. Quem tinha feito isso? Só podia ser a dona Neuza, tentando dar uma de exorcista caseira. Lucas, coitado, tentava me acalmar dizendo que eu estava paranoica, que eu estava vendo coisas onde não existia. Mas eu sentia a energia pesada demais, um peso no ar que não dava para ignorar. E o pior era que, toda vez que tentava conversar com ele sobre isso, ele desviava o assunto ou dizia que a mãe estava passando por um momento difícil. Aí eu pensava, difícil? Difícil é ter que aguentar essas palhaçadas. Mas o ápice do caos veio numa festa de aniversário da minha cunhada. Eu pensei, ok, vou tentar esquecer toda essa loucura por algumas horas e aproveitar. Ledo engano. Quando eu cheguei na casa deles, fui logo cumprimentando todo mundo, tentando ser cordial, porque eu não queria estragar o clima. Só que mal eu sabia que Dona Neuza já estava preparando a próxima surpresa para mim. Durante a festa, começaram a surgir comentários estranhos entre os convidados. Sabe aquelas fofocas que começam baixinho, no canto da sala, e você ouve um pedaço e seu coração dispara? Pois é, isso aconteceu comigo. Alguém começou a dizer que eu era estranha, que tinha uma energia muito pesada, que não combinava com a família. Eu fiquei tentando identificar quem estava falando isso, mas era tudo muito sutil, como uma onda silenciosa que se espalhava. E não era só isso. Algumas pessoas começaram a me olhar com uma mistura de pena e medo, como se eu fosse a vilã da festa, a pessoa que tinha feito algo errado. Foi constrangedor, humilhante e completamente sem sentido.
Eu nem imaginava como essa fofoca tinha começado. Até que, no meio da festa, alguém sussurrou no meu ouvido. Sua sogra espalhou um negócio estranho por aí. Dizem que ela fez uma simpatia pesada contra você de novo. Eu quase desabei na hora. Não podia acreditar. A dona Neuza tinha coragem de fazer isso na frente de todo mundo, sem nem se preocupar em esconder. Eu não sabia se ria, se chorava ou se gritava. Eu queria muito abrir a boca e contar a verdade, dizer para todo mundo que ela tinha colocado meu nome na boca de um sapo literalmente, mas eu estava tão desgastada que não tinha forças. Foi o momento em que percebi que aquela guerra não era mais só entre eu e a dona Neuza. Era uma batalha pública, que todo mundo estava assistindo de camarote. Voltei para casa naquela noite com o coração pesado, a cabeça cheia de dúvidas e um cansaço que não cabia no corpo. Eu precisava achar uma maneira de me proteger daquela situação toda, porque estava ficando insuportável viver assim. E a pior parte? A dona Neuza não estava nem aí para mim. Ela parecia mais animada a cada dia, como se estivesse ganhando um troféu por cada vez que conseguia me colocar em apuros. Mas não era só isso. Eu comecei a notar que o Lucas também estava mudando. Será que o estresse de toda essa confusão estava fazendo ele se afastar de mim? Ou será que ele estava sendo influenciado pela mãe? Minha cabeça não parava de pensar nisso, e eu não sabia se era paranoia ou realidade. A verdade é que, naquele momento, eu me sentia mais sozinha do que nunca. E foi aí que decidi que não podia mais ficar só sofrendo calada. Se a dona Neuza queria guerra, eu ia dar guerra de volta. Só que do meu jeito, sem simpatias, sem sapos, só com um pouco de coragem e bastante paciência. Afinal, se tem uma coisa que eu aprendi é que na vida real, às vezes, a melhor arma contra o mal é a zoeira. Depois de tudo que aconteceu, eu sabia que precisava dar um jeito de virar esse jogo. A situação estava insuportável, e a dona Neuza parecia estar cada vez mais animada com a guerra espiritual que ela tinha declarado contra mim. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida: às vezes, a melhor forma de vencer uma briga é transformando o problema numa piada, e foi exatamente isso que eu decidi fazer. Primeiro, chamei a Vanessa para ajudar. Ela é minha parceira número 1 nessas loucuras todas. A gente ficou conversando por horas sobre como expor a situação sem perder a classe, ou melhor, sem perder a oportunidade de zoar a dona Neuza com estilo. Decidimos fazer um vídeo anônimo, tipo aquelas histórias fofas de coisas bizarras que a gente viveu, e mandar para os grupos da família no WhatsApp. Sem citar nomes, só contando o básico. Sabe aquela simpatia com o sapo? Pois é, aqui vai um alerta para quem acha que simpatia é só um costume inocente. Tem gente usando para fazer mal e causando até trocas de roupas no armário. O vídeo viralizou entre os familiares em poucos dias. Claro, nem todo mundo acreditou. Alguns ficaram com cara de isso não pode ser verdade. Outros deram risada e começaram a chamar Dona Neuza de bruxa do sapo. Mas o melhor foi ver as reações da própria Dona Neuza, que tentou de todas as formas desmentir e colocar panos quentes na situação, mas só fazia a coisa parecer ainda mais engraçada. Enquanto isso, eu e o Lucas estávamos tentando reconstruir o que tinha sido destruído. Ele finalmente começou a abrir os olhos para o comportamento da mãe e entender o impacto que isso estava tendo na nossa relação. Teve uma vez que ele chegou em casa e, meio sem jeito, disse: "Amor, acho que vou ter que conversar sério com a minha mãe sobre tudo isso. Não pode continuar assim." Eu quase caí da cadeira de tanta surpresa. Depois de meses de enrolação, finalmente ele estava disposto a enfrentar a situação. Com o apoio dele, comecei a me sentir mais forte. E foi aí que a zoeira ficou ainda maior. Decidi fazer uma limpeza espiritual nada convencional. Comprei um sapo de brinquedo, daqueles de borracha, e enchi ele de purpurina e glitter. Na hora de fazer a simpatia do mal para Dona Neuza, resolvi que o sapo teria que ser o mais chamativo possível. Gravei um vídeo fazendo toda a encenação, falando um monte de coisas engraçadas sobre trocar energias ruins e devolver simpatia com estilo. Depois, mandei esse vídeo para alguns familiares selecionados, claro que sem dizer que era uma resposta direta para a sogra. A repercussão foi ótima. A galera adorou a brincadeira, e o apelido de Sapinho Brilhante pegou rapidinho. Dona Neuza, coitada, ficou mais perdida que cachorro em dia de mudança. A pressão social estava ficando grande para ela, e ela começava a recuar. Mas claro, não sem tentar algum contra-ataque. Ela tentou usar umas amigas da igreja para espalhar que eu estava desrespeitando as tradições da família e que eu não respeitava os mais velhos. Isso virou uma novela na família, com troca de mensagens, brigas virtuais e até umas reuniões de conselho de família que mais pareciam uma sessão de terapia em grupo com direito a doutor, choro e até ameaças de corte de contato.
Mas a verdade é que, no meio de toda essa confusão, a gente acabou criando uma espécie de folclore familiar. As histórias do sapo, da simpatia, do sapo de glitter e das roupas trocadas começaram a ser contadas nos almoços de domingo como aquelas lendas urbanas que todo mundo ama compartilhar. E eu virei a protagonista da história mais absurda da família inteira. No final das contas, não só consegui desarmar a simpatia maldita da dona Neuza, como também consegui transformar a situação numa oportunidade de aproximação, com muitas risadas, claro. E olha, vou te contar, nada como um pouco de humor para tirar o peso de situações tão bizarras como essa. Mas ainda tinha um último capítulo para fechar essa novela toda. Porque a dona Neuza não ia sossegar enquanto não tentasse uma última cartada. Depois do estrago que a dona Neuza já tinha causado com seu sapo maldito e todas as suas simpatias doidas, eu achava que nada mais podia me surpreender. Mas, olha, se eu achava isso, estava muito enganada. Porque, como dizem, sogra que a sogra não perde a piada, e dona Neuza não ia sossegar enquanto não tivesse a última palavra nessa novela toda. Foi numa tarde qualquer, quando eu estava tentando me concentrar no trabalho, que meu telefone começou a apitar feito louco. Várias mensagens de familiares, amigos e até conhecidos que não falavam comigo há séculos, todos perguntando se eu estava bem, se tinha descoberto que aquela simpatia que a dona Neuza tinha feito teria efeito contrário, se eu já tinha ido para o hospital por causa da maldição do sapo. Eu fiquei sem entender nada até que a Vanessa me mandou um print de um vídeo que estava rolando nos grupos de WhatsApp da família. No vídeo, dona Neuza estava toda empolgada, falando como se fosse uma vidente, anunciando que a energia negativa lançada sobre a nora tinha voltado para ela com força total e que ela estava agora pagando pelos seus erros. O mais engraçado era o cenário. Dona Neuza estava rodeada de velas, imagens de santos, uns amuletos pendurados, claro, um sapo de plástico enorme em cima da mesa, todo pintado de dourado e brilhando mais que árvore de Natal. A produção da bruxa estava digna de um filme de terror trash, e eu não conseguia parar de rir. O vídeo viralizou tão rápido que logo se tornou tema das rodas de conversa da família. Todo mundo queria saber o que eu estava achando da retaliação da dona Neuza, e, claro, eu tinha que preparar minha resposta à altura. Não dava para deixar barato. A vingança tinha que continuar, mas do jeito que eu sabia fazer, com humor e sem perder a pose. Fui então para o ataque final. Organizei uma festinha com amigos e familiares próximos, e claro, o tema era a simpatia do sapo e suas consequências. A decoração? Tinha sapos de brinquedo espalhados por todo lado, velas coloridas, até um bolo com a cara do sapo dourado que dona Neuza tinha exibido no vídeo. Foi uma festa para rir da situação toda e mostrar que eu não ia deixar ninguém me derrubar com superstição ou fofoca. Lucas, que já estava do meu lado nessa guerra desde o começo, ficou até emocionado com a minha reação. Ele disse que eu tinha transformado um problema que poderia ter destruído nosso relacionamento em motivo de alegria e união. E eu fiquei me perguntando como tinha demorado tanto tempo para ver que a melhor forma de lidar com gente tóxica era exatamente assim: não dar poder, rir da situação e seguir em frente. Claro que dona Neuza ficou sabendo da festa, e eu nem sei se ela ficou mais furiosa ou confusa com o que viu. O importante é que aquela história do sapo acabou virando uma lenda na família, uma história que todo mundo conta com aquele sorriso meio de canto de boca, lembrando de como uma simples simpatia virou motivo de tanta confusão e risada. Hoje, sempre que alguém menciona a palavra simpatia, eu não consigo evitar. Já penso no sapo, no glitter, nas roupas trocadas e naquele vídeo hilário da dona Neuza Vidente. A verdade é que, apesar de toda a confusão e estresse, essa história me ensinou muito sobre como lidar com pessoas difíceis, com superstições maldosas e, principalmente, como usar o humor para virar o jogo. E o melhor, essa história ainda rende assunto nos encontros de família, porque, convenhamos, tem coisa melhor do que transformar uma guerra de sogra em motivo de gargalhadas? A resposta é: não tem. Mas calma que essa novela ainda não acabou. Porque, mesmo depois de toda essa confusão, dona Neuza ainda tentou uma última cartada que eu jamais poderia imaginar. Depois de toda a confusão do sapo dourado, das simpatias e das festas temáticas, eu achava que a dona Neuza tinha finalmente desistido de tentar infernizar minha vida. Mas, como eu subestimei essa mulher. Sogra que é sogra tem um estoque infinito de ideias mirabolantes, e dona Neuza não foi exceção. Ela preparou sua última cartada, e, olha, foi digna de novela mexicana com pitada de comédia pastelão. Tudo começou numa manhã tranquila, quando eu recebi uma mensagem anônima com um áudio. No áudio, uma voz misteriosa, claramente a voz da dona Neuza, disfarçada com um efeito de robô, dizia que a nora estava amaldiçoada e que a única forma de salvar a família era fazer uma última simpatia, dessa vez envolvendo um sapo de verdade.
Juro que quase caí da cadeira quando ouvi aquilo. Um sapo de verdade? Depois de tudo que eu já tinha passado? Não contente em só espalhar essas simpatias malucas, Dona Neuza resolveu que precisava tornar tudo mais dramático. Pouco tempo depois, recebi pelo correio uma caixa, sem remetente, e dentro tinha um sapo vivo, daqueles bem grandes, com uma fitinha vermelha amarrada no pescoço. Um sapo verdadeiro, saltitante, que parecia estar olhando direto para mim, como se dissesse: cheguei para causar. Eu não sabia se ria, se chorava ou se ligava para a polícia achando que aquilo era um tipo de ameaça. O sapo virou praticamente um membro da minha casa. Eu até dei um nome para ele, Lorde Sapo. Coloquei ele numa caixa grande com bastante espaço, comida e até um mini terrário improvisado. Porque, olha, eu não queria machucar o bichinho, só queria que ele fosse um símbolo dessa loucura toda que eu estava vivendo. Claro que mandei fotos e vídeos do Lorde Sapo para o Lucas, que ficou entre assustado e achando tudo uma grande piada. Foi aí que eu decidi que essa história tinha que acabar, de uma vez por todas. Chamei a Dona Neuza para um encontro em casa, só nós duas, sem intermediários, para resolver tudo. Na hora do encontro, Dona Neuza chegou cheia de pose, como se fosse uma rainha medieval com seu exército de sapos imaginários. Eu sentei na frente dela com o Lorde Sapo na mão, sim, porque eu já estava até acostumada com o bichinho, e falei, sem rodeios, que estava na hora de acabar com essa história toda. Que eu não ia mais aceitar bruxarias, fofocas, nem joguinhos mentais. Para minha surpresa, Dona Neuza, que sempre foi aquela mulher sisuda, soltou uma risada inesperada. Disse que tudo não passava de uma brincadeira meio torta, uma forma esquisita dela tentar chamar minha atenção e manter a família unida, mesmo que do jeito dela, meio maluco. A gente acabou rindo juntas da situação, e eu senti que, naquele momento, a guerra finalmente tinha acabado. O Lorde Sapo virou uma espécie de mascote da família, e a Dona Neuza? Bom, ela até que diminuiu o ritmo das simpatias, mas, claro, ninguém nunca sabe quando ela vai aprontar a próxima. Eu, por minha vez, aprendi a importância de não levar tudo tão a sério, de usar o humor para lidar com pessoas difíceis e de que, às vezes, o melhor remédio para a sogra é simplesmente rir das loucuras que ela apronta. E essa é a história de como a minha sogra colocou meu nome na boca de um sapo, literalmente, e como essa situação virou motivo de gargalhadas, união e até um pouco de amor, do jeitinho estranho que só as famílias têm. Se inscreve e ativa o sininho para mais.